Muito boa noite. Iniciando mais um programa Olhar de Cidadão. Hoje, dia 12 de dezembro de 2025. Programa de número 33. Idade de Cristo. Ah, então é um programa especial. Perto do Natal. Já do Natal ainda por cima. Olhar de Cidadão é aquele programa onde você vai poder encontrar, né, as propostas, indicações e moções que estão sendo colocadas na Câmara para votação através de nossos representantes, sejam eles do Legislativo ou do Executivo, na figura dos nossos vereadores e do nosso prefeito. E com isso, você pode tirar algumas conclusões. Nós vamos dar nossas opiniões, mas você pode ter a sua, diferente da nossa, sem problema algum. O mais importante é que você reflita sobre isso e não aceite simplesmente mais uma imposição ou mais uma coisa acontecer. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de Evos Consultoria e Treinamentos e também de Eduardo Fonseca Júnior Arquitetura. Faz parte da mesa de hoje Eduardo Fonseca, engenheiro civil, e Frederico Leal, consultor de empresas e palestrante. Nossas primeiras propostas começam com a indicação número 52/25 de proposição da vereadora Zelinda Pastora. Ela pede que o prefeito seja oficializado para que estude a viabilidade de implantação de praças sensoriais em nosso município, iniciando em específico pelo Parque Municipal Monteiro Lobato, porque reúne as melhores características para isso. Eduardo, gostaria de comentar a respeito? Não, eu acho que o caminho é esse mesmo. Hoje em dia são procedimentos relativamente simples que poderiam ser implantados em toda a cidade. Não entendi muito bem por que no Monteiro Lobato Teria mais espaço? Mas sem muitos comentários. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho viável, né? Inclusive, só fazer, além de formas sensoriais, QR Code contando a história, contando alguma coisa. Isso é uma das coisas que ela fez um pedido, uma outra proposta também a respeito. Tranquilo, tá? Também concordo, eu acho que tá bem explorado já esse assunto, né, por você, né? A única coisa que eu gostaria de comentar é a seguinte, lembrando que isso aí envolve investimentos públicos, né? E hoje Taubaté está realmente à deriva em questão de caixa para fazer esse tipo de coisa. Então uma proposta dessa, ela deveria ser colocada, né? Mas ao mesmo tempo não ser quase como uma imposição para ser feito a toque de caixa em 24 horas. Mas eu penso da seguinte forma. Taubaté está sem dinheiro, o prefeito está aumentando impostos, está aumentando taxas e tudo mais só por causa disso. Eu acho que uma proposta dessa, independente da parceria público-privada que já foi aprovada pela Câmara, por exemplo, você for fazer uma coisa de código QR, pega uma empresa que patrocina isso, não requer... Não, sim, sem dúvida, trabalhar a partir de patrocínio. Precisa realmente trabalhar só isso. É isso que eu estou querendo comentar, que não é esperar que a prefeitura, através de verbas próprias, venha implementar isso. Fazer parcerias, vamos dar um exemplo, se eu colocar uma placa em braille lá, contando a história de algum monumento, de alguma coisa, no final põe lá, patrocínio supermercado fulano e também em braille. A manutenção das praças, antigamente, já tinha alguns patrocínios de empresas. E já está voltando isso, né? Minha esposa, ela patrocinou aquela praça, inclusive, lá em frente à prefeitura, né? Era ela que fazia toda a parte de limpeza, corte e tudo mais. Aqui, a Praça Vitorino, aqui, se não me engano, no Nagumo, Bem, enfim. É isso aí. Segundo o requerimento de número 2487/25, de proposição do vereador Moisés Pirulito. E aí nós vamos juntar com também o requerimento 2482/25 do vereador Douglas Carbone. Os dois estão muito juntos com relação às questões de informações detalhadas sobre a troca de hidrômetros que vem sendo realizada em diversas residências do município. E por outro lado, o Douglas Carbone está pedindo que a Sabesp seja convocada perante a Casa de Leis, né, para explicar e prestar esclarecimentos do que está acontecendo. Vou explicar a questão. É porque, primeiro, né, nós já até comentamos isso no programa passado, se eu não me engano, que esses hidrômetros novos, né, basicamente não vai precisar nem o funcionário lá para fazer. Passa um carro talvez e já vai fazendo a leitura, né, automática, remoto sensorial.
E com isso aí já estamos mexendo na parte de empregos. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma das reclamações que foi feita é que a maioria das contas com a instalação singular vieram assim aumentadas exorbitantemente. E é isso que eles estão querendo saber o que aconteceu. Então, eu acho que é esse o caminho, está corretíssimo, né? Tanto o vereador Douglas quanto o vereador Moisés, né? Esse é o papel que se espera de vocês, estarem atentos às coisas que estão acontecendo nos munícipes e zelar para que as coisas aconteçam dentro de uma justiça, dentro de uma lisura, principalmente. E saber exatamente o que está acontecendo e por que está acontecendo essas coisas. Eu acho que esse é o principal papel. Concordo, bem colocado nesse ponto. Eduardo? Não, é simples. Primeiro, tá? Eu acho que além disso ele tem que cobrar porque a qualidade da água está horrorosa. A torneira de cá está saindo uma água preta. Sem contar isso. Tá? Quer dizer, isso no mínimo é um risco à população. E outra, né? São tubulações antigas. Não, então, mas uma coisa lá na origem, eu não sei o que está acontecendo, precisa do estudo técnico saber o que está acontecendo com a água de Taubaté. Segunda coisa, a Sabesp é uma autarquia municipal. É uma... Estadual. Não, a Sabesp é estadual, mas ela tem uma... me fugiu a palavra agora. Um convênio com a prefeitura. A prefeitura no passado tinha um serviço autônomo de água e esgoto, passou para a Sabesp mediante alguns investimentos que nem sei se foram feitos ou não. Esse é o problema. Tá? Mas assim, lá em casa foi trocado esse hidrômetro, mas não chegou a conta ainda para avaliar. Não sei se é um caso pontual, se é um caso coisa, mas de qualquer forma está certíssimo em ver. A Sabesp está muito folgadinha nisso. E qualquer operação burocrática que você vai fazer hoje, tá? A Sabesp na Bandeirantes você faz que é uma maravilha, estou falando como engenheiro, inclusive. Na Sabesp é um parto. E tem um outro detalhe, tá? Isso aí eu era síndico lá do condomínio onde eu morava. Um dos problemas maiores que eu vi, assim, que a gente já falou, dinheiro está escasso. Imagine você atrasar a conta de água de um condomínio, atrasar a conta de água da sua casa, não adianta, você vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Se você não deixa de pagar água e luz, né, porque você quer, é porque você não pode. Tá? Eu parto desse princípio, porque ninguém quer ficar sem água e sem luz em casa. Condição básica de saneamento e infraestrutura, não dá para viver sem. Então você nunca vai querer ou vai deixar isso para depois só para ver o que vai acontecer. Vão cortar a água, vão cortar a luz, e isso aí não pode. E às vezes pode sem aviso. E sem aviso. O mais interessante é que a questão de 1 ou 2 anos atrás, você ia na Sabesp, fazia toda uma renegociação de dívida, você parcelava em N vezes possíveis, né? Dentro de uma possibilidade, aquilo que eu falei, se você deixou de pagar é porque houve uma impossibilidade daquilo, e você simplesmente conseguia chegar numa condição que dá para você pagar. Hoje em dia você não consegue mais isso. Hoje em dia a Sabesp, né, por ter, não sei o que aconteceu, não sei se mudou diretoria, mudou alguma coisa, tá? Mas você não consegue fazer mais. Agora o pagamento tem que ter por cartão de crédito. Antigamente você fazia por boleto, hoje já não faz mais. Quer dizer, as dificuldades foram aviltadas. Esse é um dos momentos, das questões que está sendo realmente levantada. E tem um detalhe que a vida inteira foi assim, mas já que a gente está falando sobre o assunto, se você tem uma lojinha que consome 1.000 litros d'água por mês, você vai pagar 138. Essa é. Você não tem consumo e paga a taxa cota mínima. E tá? já é um absurdo. Que já é um absurdo, pô. Como é que uma lojinha que vende linha, que vende coisa, paga um valor desse? Às vezes tem um banheiro lá que dá uma descarga por dia, tudo mais e tal. E uma casa, a cota mínima é 67. Quer dizer, é uma discrepância muito grande que acontece, que vai tender a acontecer também agora com a taxa de lixo. Isso e no PTU, tá? A mesma coisa. Quer dizer, pô, o cara tem um pequeno, literalmente pequeno comércio. Mas tem uma carga tributária fantástica. Vai ser uma carga, mas enfim. Tá? Os nobres vereadores estão certíssimos nisso. Excelente. Vamos então para... E tem que convocar mesmo, tá? Tem que convocar isso aí. E é convocação, não é convite não, é convocação. Falando agora do requerimento número 2485/25 do vereador Nicola Neto, que requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre o uso irregular da área pública localizada ao final da rua Correia com a rua Gastão Amaral Leal, né? Para quem não sabe, essa confluência ali
fica ali próximo da associação. Antiga Ponte do Correio. Ponte do Correio? Antigamente. Tinha uma ponte ali? Tinha. Não, eu não sabia. Antiga não sou Ponte dessa do época Correio. que estava. Aquela congruência foi um dos primeiros negócios que meu pai teve. Meu pai teve um armazém bem naquela esquininha ali. Olha só. Tem ali aquela praçazinha onde tem os skates. Exatamente. Tudo, né? Então o que acontece ali? Aquela praça, eu não sei por que cargas d'água, na administração passada, com aquela modificação toda que fizeram das ruas, eles fecharam, né, aquela que vinha da Eletro, agora a Van, né, para aquela rotatória que tem ali. E ela só teve o retorno para voltar de novo e passou a ser mão única. O problema todo está aí, que quando você sai daqui da Van, né, você vai ter que cruzar essa mesma avenida e lá embaixo, no final perto da baia, voltar para fazer um contorno. Então você pega ali pelo menos 2 ou 3 sinais que no meu ponto de vista é totalmente desnecessário. E você ainda bloqueia uma via, porque vai ter que ter a mão cortando para lá. Ou seja, virou um boné velho aquilo ali. Meu ponto de vista, né, é que essa praça que foi feita ali, que inclusive hoje está sendo utilizada por uma loja de motos que tem ali, para exposição da moto. Então virou aquilo ali uma exposição, virou um comércio, uma pracinha de comércio de uma loja só. Então, meu ponto de vista é que deveria ser aberto de novo isso para sair ali na rotatória, e em vez de ter que fazer esse contorno todo, passando lá pela baia, voltar e tudo mais, ela faz ao contrário, ela vem aqui por trás, né, aqui em frente, passa pela Praça da Van, já sai direto ali e não precisa de sinal, não precisa cortar aqui, o fluxo fica mais tranquilo. Eu acho completamente desnecessário aquilo ali. Então, nesse aspecto, foi feito um péssimo arranjo, no meu ponto de vista. Eu gostei da proposta do vereador Nicola Neto, né? Porque realmente precisa algumas coisas serem revistas do que foi feito naquela época. Eduardo? Eu só acho que em Taubaté, e não me entenda que eu sou contra, tá? Eu acho que tem casos que não é, mas foi colocado uma indústria do semáforo. Isso é verdade. Até porque teve uma época aí que fabricava semáforo aqui. Né? Não, mas independente disso, eu acho que, como eles não têm o que fazer com a verba de trânsito, e só pode ser gastado no trânsito, vai colocar. Na esquina de casa foi colocado, teve semáforo a vida inteira, sempre funcionou, tudo mais tal. Agora, vamos sempre para cá, colocar um semáforo 3 tempos lá, que a estrutura que foi usada para mudar esse semáforo, eu calculei mais ou menos uns 25 mil. Podia ter sido utilizado em outras coisas. Poderia ter sido utilizado em outras coisas. Lá também, quando foi colocado o semáforo lá, que lá não tinha, antigamente era só a rotatória, tá? Ficou com muitas vias. Vamos tirar essa via daqui, simplesmente isso. E às vezes o serviço de mobilidade urbana esquece que o trânsito tem que fluir. Uhum. Tá? É muito complicado isso, é tudo mais tal. Inclusive, nós estamos aqui, nós do Olhar de Cidadão, estamos tentando viabilizar um programa especial sobre mobilidade urbana de Taubaté. Uhum. Taubaté é uma cidade que foi fundada há 380 anos atrás, na época que nem se pensava em automóveis. Era só carroça e cavalo. E burro. Então o trânsito não teria toda essa expansão. Então isso precisa realmente fazer um estudo detalhado, tudo mais tal, e parar de achar que o secretário de mobilidade urbana tem que fazer alguma coisa. Às vezes ele não fazer nada funciona. Não, mas ele tem que ir lá fazer. Uma vez eles trouxeram uma mulher de São José dos Campos, nossa, ela fez famosa, não sei o que, só fez arte aqui. Recentemente se gastou milhões, posso estar errado com o dado, mas 120 milhões para inverter a mão da 9 de julho com a... Teve ganho nenhum. Quem ganhou foi a Idesa, que teve um fluxo para parar os carros dos alunos ali. O usuário, o contribuinte, o cidadão taubatiano não teve ganho nenhum. O tempo que ele perdia para ir por trás, agora está perdendo para ir para frente. O tempo que ele perdia para vir para frente, agora está indo por trás. Tá? Só se gastou dinheiro nisso aí. Tá? Então, os nossos caros engenheiros de mobilidade urbana que trabalham na prefeitura, às vezes não tem que fazer nada. Tá? E às vezes tem que fazer obras, inclusive. Não é simplesmente uma questão de colocar semáforo ou não colocar semáforo. Tá? Nós estamos estudando a viabilidade de fazer um programa especial sobre mobilidade urbana, que a gente vai falar mais sobre isso. Perfeito. Tá?
Vamos falar agora da moção. Na realidade, assim, nós vamos falar por um viés, né? Uma moção de aplauso à Federação das APAES, né? Que conseguiram conquistar em favor da educação especializada, né? Foi feito todo um trabalho em cima disso lá no Distrito Federal e fez com que o ministro da Educação ele repensasse a posição do ministério, né, nas questões da, entre aspas, eliminação das escolas especializadas, incluindo as APAES, né, todas as outras também, para as questões especializadas, para transferir isso tudo para dentro das escolas e instituições de ensino do Estado, do município e da federação. Bem, a moção de aplauso aqui está dada, sem problema, mas a ideia que a gente quer discutir aqui é assim: como faz falta alguém competente para estabelecer, né, leis, estabelecer requerimentos efetivos que ajudem e não atrapalhem o andamento. Agora você vê o que causou essa lei do ministro, né, por uma incompetência não só dele ter aprovado, né, essa lei, né, esse estudo para ir até a Câmara. Olha o tempo que se gastou, o dinheiro que se gastou, o investimento que foi feito e depois tudo isso tem que reverter, né, para que chegasse à conclusão que, olha, realmente não vale a pena, vamos manter o que era. Então, é aquela história, quando se trabalha com dinheiro público, tem que ter consequência, não tem como ser diferente. Eu vou perguntar quem é que vai pagar o pato, quem é que vai pagar essa conta enorme. Eu garanto que chega a milhões, né, de desperdício de dinheiro público para propor uma lei que não foi aceita e foi rechaçada porque estava na cara que realmente não era para ser executada, porque o Estado, o município e até a federação não tem competência, não tem condições, não é porque não tem, porque não quer, porque não tem competência para fazer, né, e vai mexer em coisas que realmente não precisariam ser mexidas. Então, eu acho que essas questões de incompetência no país, né, a impunidade da incompetência, a impunidade da delinquência é tão grande que com o passar do tempo se torna o normal. E isso, para mim, é inconcebível. Inconcebível. Então, que sirva de lição até para Taubaté, para os nossos vereadores, na hora de ficar colocando leis, na hora de ficar colocando requerimentos, que seja uma coisa que seja exequível, bem estudada, bem estruturada, para se não gastar dinheiro do munícipe, de uma cidade que já está falida. Esse é o meu ponto de vista. Eu sou totalmente contra a moção de aplauso, moção de repúdio, tudo mais tal. Acho que é um ato político. A questão aqui não é nem a moção, a questão aqui foi a questão da mas lei. então, mas eu acho que isso só serve para dizer, para quem está propondo isso, que você está tão distante do seu eleitor, mas tão distante, que você precisa fazer ato político para dizer que é a favor de uma ideia, para dizer que é contra uma ideia, tá? E às vezes moções que não nos diz respeito. Por exemplo, semana passada nós comentamos sobre uma moção sobre a taxa mínima do imposto de renda. O que a Câmara Municipal de Taubaté tem a ver com isso? Pode fazer com... nós vamos dar uma moção. É politicagem pública. Agora, isso prova que você está tão distante do seu eleitor que você precisa falar em campanha. Olha, mas eu apresentei uma moção a favor, a contra, aplausos, não sei o quê. Outro dia, apresentaram uma moção sobre uma mulher lá de São José dos Campos, que ia falar numa palestra. Falei, mas o que isso tem a ver com a cidade de Taubaté? O seu ego, e aí eu estou generalizando, tá? Parece que é maior, que o cara tem que falar. Pô, o cara não tem que falar nada. Moção de aplauso, moção de repúdio é alguma coisa muito especial para você ficar falando à torta e à direita por qualquer motivo. Perfeito. Tá? E é isso. Eu só acho que quem apresenta uma moção dessa está muito distante do seu eleitorado. Mas enfim. Perfeito. Vamos falar agora do requerimento número 2483 e também vamos juntar com 2443, né? Sobre o Agamute, né? O 2483 é da proposição de Douglas Carbone, Diego Fonseca, Isaac do Carmo, Moisés Pirulito, Thalita e Vivi do Rádio. Enquanto o 2443 é de proposição do Nicola Neto. Mas todos dois têm a ver com o Agamute. Um requer à Secretaria Municipal de Saúde que preste informações sobre denúncias recebidas sobre o Agamute. Vou falar sobre as denúncias.
A denúncia são má gestão de almoxarifado, medicamento, prestação de serviço, atendimento, quer dizer, em suma, está realmente algo inconcebível no Agamute nesse aspecto. Então, está sendo pedido para que a secretaria, né, preste informações do que está acontecendo a respeito dessas denúncias, primeiro. E segundo, do requerimento do vereador Nicola Neto, requer ao prefeito informações referentes à gestão da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, na unidade do município de Taubaté. Até porque essa Santa Casa, ela também faz a gestão do Agamute, né? E aí vem aquela questão, como é que fica isso? As coisas estão acontecendo, né? Para chegar a esse ponto de pedir ao vereador, para ele fazer um requerimento para o prefeito, não é só porque um reclamou, é porque a coisa está realmente exorbitante. E nós já estamos números de vereadores. Exatamente, quer dizer, não foi um e outra, mais interessante. Isso já é reincidente, nós já falamos aqui no programa algumas vezes atrás, né, sobre essas questões de saúde no Agamute. Ouvi dizer, não tenho certeza, na semana passada nós até falamos a respeito do falecimento, da morte de um paciente no Agamute. Quer dizer, então, aonde que está realmente a gestão do processo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? É exatamente isso que os vereadores estão pedindo, né? Então, eu acho que isso aí é o papel do vereador, é exatamente isso que se espera dele, fazer esse requerimento para fazer exatamente essa acareação, que no mínimo vai ter que chamar, né, a Santa Casa, né, vai ter que chamar o gestor lá do Agamute, né, vai ter que falar assim, o que está acontecendo, porque uma coisa é eu ter a Santa Casa de Misericórdia, outra coisa é eu ter o gestor no Agamute, embora seja feito por ele, mas são pessoas distintas. Então tem que fazer uma cariação, porque a pergunta é, será que a Santa Casa de Misericórdia sabe do que está acontecendo no Agamute? Não sei, e é isso que tem que ser visto. Então, eu acho válido, eu acho que é esse o papel da vereança, e realmente cobrar resultados e fazer essa fiscalização e acariação do que está acontecendo. Vai. Com relação a esses fatos, eu não vou nem acrescentar e nem comentar nada. Eu queria comentar outra coisa, tá, que nós já comentamos aqui. O sistema de saúde do Brasil tem 3 donos. Sim. Tá? Tem o governo federal, tem o governo estadual e tem o governo municipal. Tá? O Agamute... E lá aquele detalhe, né? Cachorro tem 2 donos, morre de fome. O Agamute teve uma época que foi passado do governo do estado. Um prefeito, que eu não quero nem falar o nome, porque vão falar que é politicagem, não sei o que, tudo mais e tal, trouxe de volta para o município. Trouxe a encrenca de volta para o município. Com certeza. Isso é função do estado. Eu acho que o município tem que cuidar do atendimento primário de saúde. Vacinação, postos de saúde, pronto-socorro, tudo mais e tal. Hospital é questão do Estado. E aí precisa de uma força política, de uma força jurídica, para pegar esse hospital e devolver para o Estado. Tá? Lembrando que quando isso aconteceu, eu sei quem é que você está falando, né? Muitos desses vereadores que estão na Câmara votaram a favor desse treco. Porque a saúde é um poço sem fundo de dinheiro. E é uma preocupação que Taubaté tem que não precisaria ter. E nesse balaio do Agamute eu ainda coloco a Unital. Sim, com certeza. Taubaté não precisa. Em épocas passadas precisou muito da Unital. Hoje não mais. Pega uma força-tarefa aí do Legislativo, do Executivo, um bom suporte político de deputados, um bom suporte técnico de advogados e faça isso voltar para o Estado. O município não tem que assumir isso. Vamos fazer bem feito postinhos, pronto-socorro. Tá falando isso? Essa semana meu filho ele está com uma inflamação do ciático. Faz 15 dias que ele só consegue ficar deitado. Foi no pronto-socorro, foi atendido, tudo mais e tal. A dor não melhorou, voltou no pronto-socorro na UPA Central. Ele entrou, falou para a moça, eu já estive aqui, tudo mais e tal, e a dor não está passando, eu não estou conseguindo fazer nada, eu só consigo fazer deitado, tudo mais e tal. Primeiro que ele ficou 40 minutos em pé, gemendo de dor, porque não conseguia sentar. Sentar ele não consegue sentar nem 2 minutos. Tá?
Segundo, que quando ele falou com a enfermeira para ver se conseguia uma marca, a enfermeira deu risada da cara dele. Tá? O que não muda o fato da dor dele e tudo mais, tal. Mas, pô, falta de humanidade, falta de humanização. Pô, o cara tá 10 dias que só consegue ficar deitado por causa da dor. Aí vai lá e dá risada dele. Tá? Aí, enfim, nós até, eu estava com ele, nós fomos até para o Samarino, porque ali não tinha condição. Chama a supervisora, virou, não vai levar nada, só vai tomar mais tempo dele lá e tudo mais. Tal. Então eu acho assim, precisa se fazer uma força-tarefa, pegar a Unital, pegar a Gamult, vamos devolver isso para o Estado. Tá? E existe muito trabalho jurídico em cima disso, existe muito trabalho político em cima disso. Mas Taubaté não tem que ter isso. Tá? Isso não precisa ter. Não precisa ter isso. Tá? Tá aí o AME que funciona relativamente bem e é do Estado. Taubaté não precisa montar um AME a mais. Tal. Enfim, aí fica pedindo verba para deputado, para o próprio Sérgio, quando era deputado, deu verba para a Gamult, para a reforma da Gamult. Enfim, vamos pensar o que é de competência de Taubaté e o que não for, vamos dar um jeito de devolver a quem de direito. Com certeza. Tá? E, enfim, vamos lá. Vamos falar agora de dois requerimentos, né? São duas coisas distintas, mas que convergem para o mesmo processo, do meu ponto de vista. É o requerimento número 2476/25 e o requerimento 2468/25. Um é de proposta do vereador Moisés Pirulito e o outro do João Henrique Dentinho. O primeiro deles requer ao prefeito solicitar providências urgentes diante das constantes invasões e atos de vandalismo ocorrido na piscina do Complexo Educacional no SEDES, localizado na rua Amador Bueno da Veiga, no Jardim Jaraguá. Bem, quanto a esse ponto, né, eu vejo da seguinte maneira. Até uma hora que alguém entrar nessa piscina e morrer afogado, ninguém está preocupado com nada. Por quê? Porque, infelizmente, as questões de segurança, né, elas são precárias. Né? O vandalismo em Taubaté é muito, muito forte. Você vê, inclusive, essa questão de pichação que tem por aí, as pessoas no meio da rua sujam, depredam, né? E é o que está acontecendo no SEDES. Essas invasões lá, inclusive, estão arrancando os alambrados, estão defecando dentro da área da piscina. Tá uma coisa horrível. E a gente já conhece, já sabe, porque nós frequentamos muitas vezes o SEDES, né, que realmente é deficiente ao extremo a vigilância e o policiamento naquela autarquia ali. Então eu acho, né, efetivamente, que algo precisa ser feito. Uma das coisas que o vereador propôs é, inclusive, a utilização da GCM para fazer policiamento lá dentro. Eu acho perfeito, se é uma das saídas, não tem, mas que precisa melhorar, sem dúvida alguma. E, mais uma vez, todas as vezes que o poder, já cansei de falar isso aqui, todas as vezes que o poder público não põe a mão aonde ele tem que colocar por dever e por direito, algum poder externo a ele vai ocupar esse lugar. Tá? E nós já tivemos a oportunidade de ver coisas lá que não eram muito agradáveis. Né? Em paralelo a isso, nós temos também a proposta do vereador Dentinho, que pede providências contra a segurança patrimonial e a proteção dos servidores que atuam nas áreas de museus de Taubaté, diante da vulnerabilidade das estruturas e dos riscos ao acervo histórico-cultural do município. Isso, para mim, é imperdoável. Né? Uma cidade que não tem condição mínima de preservar, não tem condição mínima de cuidar e de realmente tomar conta do seu acervo cultural, é uma cidade que está realmente mentecapta, não é possível. Tá? Por quê? Porque não interessa as suas dificuldades. Se você tem alguma coisa, cuide daquilo que é seu. Tá? E nós temos a Guarda Municipal. Eu acho que a Guarda Municipal ela tem outros papéis relevantes, mas podemos aumentar o efetivo. Eu acho que é um bom investimento
em vez de ficar investindo aí em tantas outras propostas no LOA que foi feito aí pela Câmara, aumentar o efetivo da guarda, eu acho fundamental. Eu acho que Taubaté precisa, já que o Estado muitas vezes não pode aumentar o seu efetivo, né? A municipalidade pode sim. Eu acho que é dever do município cuidar da segurança dos seus munícipes. E essa questão de museus, para mim, é inconcebível a gente ter museus de ficar revelia de 1 ou 2 funcionários, não é de guarda. É diferente quando você tem um funcionário lá dentro. O que ele vai fazer se for invadido? O que vai acontecer se for depredado? Ele não tem poder, ele não tem nada a respeito. Não tem condição mínima de cercear esses delinquentes que estão indo lá, esses vândalos, né? Então, meu ponto de vista é que sim, tanto uma proposição quanto a outra precisa ser cuidado com muito carinho pelo prefeito. Se não foi ainda, é necessário colocar um grau de urgência. Isso aí, para mim, é urgentíssimo. Melhorar essas questões de vigilância para que a gente evite e aborte esse vandalismo em Taubaté, de uma vez por todas. Eduardo. Eu acho que a gente precisa entender certas coisas. Tá? Tanto o prefeito como os vereadores, como a população em geral, não precisa saber de coisas específicas. Tá? Um desses casos é a segurança. Então eu acho que o prefeito, ou até, eu não sei se a Câmara tem, pediu um plano de segurança ao patrimônio público de Taubaté, seja ele da parte de vandalismo, de prédios e tudo mais tal, como na parte de patrimônio cultural. Sim. Tá? O que me parece ser mais óbvio hoje em dia? Que isso seja solicitado à Guarda Municipal, porque tem pessoas, imagina-se que tenha pessoas capazes e aptas a fazer isso. E isso passa automaticamente pela tecnologia. Com câmeras, com alarmes, com uma série de coisas que precisa, se está sendo depredada, tá? Como está sendo depredada? Estão entrando fora do horário e tudo mais e tal. E o fato de pedir isso à Guarda Municipal já prova uma incompetência da própria Guarda Municipal. Ou por omissão, tá? Sim, Porque é função dela, pô. O quê? Tá? Não dá para colocar uma equipe de guarda em cada coisa, mas nós íamos no SED, por exemplo, ficava 3, 4 horas lá dentro e não via um funcionário, não era nem um segurança, não via um funcionário. Tá? Então, eu acho que tem que ser solicitado à Guarda Municipal um plano de vigia, um plano de coisa, e a Câmara tem que ajudar com leis que punam lá, tá pichando, ok, multa grave, tá? Então é um trabalho conjunto e passa, como eu falei, pela tecnologia. Não dá para ter 1000 olhos com pouquíssimas pessoas. Com certeza. Tá? Vamos falar agora da indicação número 523/25 da vereadora Zelinda Pastora, que requer ao prefeito, né, que promova e amplie ações de educação financeira na rede municipal de educação fundamental, preferencialmente, utilizando para isso parcerias estratégicas, tendo em vista os atuais desafios orçamentários pelo que o mundo atravessa. Eduardo. Eu só me pergunto se ela não pode propor uma lei dessa independente do executivo, que a escola municipal tenha aulas de educação financeira. E isso é importantíssimo, porque hoje nós temos aí, segundo dados, aí 70% da população endividada. Sim. Então, eu acho que uma educação financeira é fundamental. Olha, eu sei que vão me criticar, mas eu acho mais importante que o estudo de um segundo idioma, eu acho que é mais hoje. E não tô... E aqui? Não, e não estou querendo dizer que com isso tem que acabar, não. Mas eu acho que ele é mais importante que estudo de educação física, que estudo de um segundo idioma. Então eu acho que a educação financeira... Já deve fazer parte, efetivamente. Deveria fazer parte, efetivamente. E eu tenho a impressão, não sou pedagogo, não sou nada, que a vereadora propôs isso para que constasse do currículo escolar tantas horas de educação financeira, com provas, com avaliação, tudo mais tal.
porque a população pega um cartão de crédito e acha que, como diz a música, acha que é uma navalha, né? E faz me lembrar uma criança que, não, meu pai põe dinheiro, põe o cartão na maquininha, sai dinheiro, quer dizer. Então, eu acho realmente que isso deveria fazer parte do currículo. Eu também concordo com as suas palavras, eu acho viável, eu acho válido e realmente seria interessante que eu na realidade acho que muitos requerimentos, muitas indicações que os vereadores fazem ao prefeito, caberia a eles fazer uma lei para implantação, não tem nem que discutir, o prefeito dá para você, não, faz, né? Esse é um caso, se existe essa possibilidade, porque vai mexer na grade educacional, ok, mas nós já estamos... A grade educacional está um lixo, nós já estamos com uma grade educacional tão ruim, né, que piorar não pode, eu acho, eu espero que não piore, né? Mas isso aí, sem dúvida alguma, poderia vir a melhorar de alguma forma. Então, vereadora, veja a possibilidade da senhora fazer uma lei, né? Tentar emplacar uma lei ordinária a respeito disso, ok? E para finalizar, temos agora 2 requerimentos. Requerimento 2463/25 do vereador João Henrique Dentinho, que pede à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana que encaminhe à Câmara informações detalhadas sobre as multas originadas por infrações de estacionamento irregular nas áreas da Zona Azul, referente ao primeiro semestre desse ano. Ele não foi o único, não teve mais um vereador que eu já não me lembro, mas isso aí é chutar gato morto. Essa Estapara, essa Zona Azul, ela está com um problema, não é possível, porque tantas coisas nós estamos lendo nesses últimos meses, né, que realmente é aquela história. Por que até agora a prefeitura não tomou uma providência, não fez nada? Porque as coisas continuam acontecendo. O carro de multa que está passando, continua passando do mesmo jeito. Mesmo a Câmara tendo exigido, né, mais um estudo detalhado a respeito disso. É inconcebível que continue sendo tratado com tanto descaso essas questões de estacionamento. Provavelmente não. A prefeitura está recebendo. Então para ela está tudo muito bom. Agora, o munícipe está pagando e muitas vezes está sendo multado por questões que não necessariamente ele está em culpa. Uma das coisas que é interessante é assim, se você está passando por um carro, tem sinais aí, né, tem semáforos, que a mudança do verde para o amarelo e para o vermelho é muito rápido. Então você vem andando, acende o amarelo, você já está no meio do caminho, se você frear, você para no meio da pista. E aí você continua, já acendeu o vermelho. Aí eles estão multando em cima disso. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Porque tem que saber exatamente até que ponto o carro podia ou não parar. Mas como está fácil, está sendo multado, está se pagando e ninguém está se preocupando com isso, né? As coisas continuam acontecendo. Eduardo. Toma cuidado com o que a senhora quer dizer. Não, porque eu vejo um monte de vereadores aí abraçadinho com o secretário de Mobilidade Urbana, tá? Quando esses pedidos já não são de hoje. Não, isso aí são repetitivos. Ou o prefeito não vem dando informação e aí ele está infringindo o que prega a lei e tem que ser denunciado ao Ministério Público, porque quando o vereador faz uma solicitação, tem que ser atendido. Tá? Então, ou estão fazendo política em cima disso. Tá? Não é de hoje que vem se falando isso. Eu, inclusive, já falei várias vezes. Nossa. Então, eu acho assim, quem que não está fazendo alguma coisa? É o secretário, é o prefeito ou é a própria Câmara que está levando isso em banho-maria? Tá? Vamos pedir. Tá? Isso é aquela história do carro. Minha mulher pede R$100 para mim todo dia. Ah, é? E o que ela faz? Eu não sei, nunca dei. Então, assim, vamos pedir informação. Até quando? Tá? Esse contrato com a Estapar não é público? Vocês já fizeram uma análise para ver se está fazendo alguma coisa regular? Eles fazem as petições dele, mas a gente não vê a conclusão. Exatamente. Esse é o problema maior. Exatamente. Então, assim, a própria vereança tem que fazer não, eu estou fazendo política, eu estou querendo resolver o problema, eu estou com dúvida. Qual é o seu objetivo nessa história toda? Com certeza. Tá? Se o prefeito não está respondendo,
denuncia ao Ministério Público, é obrigação dele. Com certeza. Tá? Vamos embora. Requerimento número último agora, 24/46 de 2025. Requer informações ao prefeito sobre a disponibilidade de agentes da Guarda Municipal fazer plantão no mercado atacadista, ou mercatal, durante o período que antecede o Natal. Proposição do vereador Ariel Katz. Posso falar uma coisa? Por favor, fica Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, a Polícia Militar disse que ia fazer um intensivão de policiamento no centro de Taubaté, em virtude das festas de final de ano. E isso apareceu na vanguarda, na época, tudo mais. O que a bandidagem fez? Correu para o litoral, correu para a periferia. O bazarzinho, a lojinha, o barzinho da periferia ficou vulnerável. Por quê? Porque a polícia estava concentrada no centro. Tá? Isso é mais ou menos o que nós já falamos no item anterior. Tá? Tem que ter tecnologia. Agora, por que o mercado? Por que não o centro? Por que não a Vila São Geraldo? Por que não a Vila São José? Por que não a Vila das Graças? Todos têm comércio, e às vezes de grande fluxo para o bairro. O município não chega a ser expressivo e tudo mais. Então, mais uma vez, a Guarda Municipal tem que apresentar um plano de segurança que vai obrigatoriamente passar por uma avaliação, um estudo detalhado e tudo mais, e vai passar pela tecnologia, não tem jeito, não dá para se multiplicar. Agora, quando pede uma coisa específica, eu dou a impressão, não, mas ser vereador só de lá ou ser vereador de Taubaté inteiro? É isso que eu me pergunto. Mas, enfim. Ok. Bem, e com isso chegamos ao final do nosso programa. Se você gostou, lembre-se de compartilhar. É importante o seu compartilhamento, mas mais importante do que isso, é você participar, é você dar o seu like, né? E fazer um comentário, né? Gostei, não gostei, poderia ser isso. Eu estava vendo outro dia desses, né, em alguns dos nossos programas, tem vários comentários que a gente procura melhorar cada vez mais, né? Então a gente agradece a você que faz o comentário, né? E a gente queria estender o convite, né? Venha, participe, diga assim, gostaria de participar, vai ser um prazer ter você por aqui, ok? Lembrando que todos esses projetos que nós lemos aqui, né, discutimos, e outros, né, estão disponíveis no portal da Câmara, que está descrito aqui na nossa live, né? Lembrando que é importante você não ficar isento, porque você tem o direito, né, de cobrar resultados dos seus parlamentares, tá? Isso é um direito inalienável seu, tá? Então use bem esse direito, cobre, porque somente quando você começar a cobrar efetivamente ações efetivas por parte dos seus representantes é que talvez a gente consiga melhorar um pouco mais as questões políticas dos nossos representantes no Legislativo e no Executivo, tá? Então, lembrando também que esse programa tem o apoio institucional de Eduardo Fonseca Júnior Arquitetura, que se precisar de legalização, construção, tudo que se relaciona à construção civil, ele está apto a fazer com maestria. Excelente. E também de Evos Consultoria e Treinamentos. Telefone 12-3622-4488 e 99735-2663. Aqui a gente desenvolve atendimento de consultoria pessoal, profissional e empresarial, né? Também trabalhamos em corporações, desenvolvemos treinamentos sob medida para a sua empresa e também temos treinamentos avulsos para você pessoalmente ou você um profissional que queira melhorar na área de liderança, na área de gestão, vendas, atendimento. Ou seja, nós temos a condição de atender você em várias áreas e seria um prazer se você entrasse em contato e buscasse maiores informações. Perfeito? Então ficamos por aqui e agradecemos mais uma vez a sua atenção. Uma boa noite para você. Boa noite.